Bom, a gente conversou aqui, falou um pouco que esse tema é um tema um pouco polêmico, né? Mas eu vou pedir para você abrir o coração aí para receber a informação que eu trago para você, porque eu vou trazer da maneira que é, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de pai e mãe, eu estou falando verdadeiramente de pai e mãe, de quem concebeu essa criança. Então, para você entender, biologicamente, uma criança ela é 50% do pai e 50% dessa mãe, certo? E aí, para ficar fácil para você entender, vamos imaginar que esse pai é o café e a mãe é o leite. Quando você mistura os dois, não dá mais para separar. Misturou o café com leite, já era. Então, a criança é isso aí. É 50% desse pai e 50% dessa mãe. E é por isso que eu estou falando do pai biológico. Então, quando uma pessoa fala, não tem pai, você tem que ter pai. Para você nascer, você tem que ser pai, ter pai, certo? E esse pai, ele vive nessa criança. Ele está presente, ainda que ele esteja fisicamente ausente. Então, isso, quando não é honrado, quando não é respeitado pela mãe, traz muitas consequências para essa criança quando ela for já um adulto. Principalmente quando ela for já um adulto. Uhum. Por isso que muitas vezes eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido na clínica, mães que falam, não, mas o pai não está presente, nunca vê o pai, mas o pai nem faz falta. Não existe essa possibilidade do pai não fazer falta. E por mais que a mãe se dedique, por mais que ela seja maravilhosa, por mais que ela faça tudo o que ela pode, ela nunca vai conseguir substituir esse pai. Porque se você vou botar para você, tá? Você imagina você que fica mais fácil, aí você traz isso para o teu filho também. Se você é 50% sua mãe, 50% seu pai, se você nega 50% de você, você não está inteiro, você perde força na vida, fluxo da vida. Eu quero que você entenda isso, porque o pai, ele está totalmente, na psique, ele está relacionado à energia da ação. Sabe? Então, o que acontece quando essa mãe não autoriza a relação com o pai? Mas não autoriza como? Não autoriza falando mal do pai, não autoriza porque está com raiva, não autoriza por N motivos, porque na vida muitas coisas acontecem, né? E sim, às vezes esse pai foi embora, esse pai pode ter falecido. Eu não estou aqui nem falando da questão de que o pai não cumpriu o papel dele de provedor na vida dessa criança. Eu não estou nem entrando nessa questão, né? A gente está falando aqui da consequência disso, independente dele não ter cumprido, porque ele não foi embora, porque quis, porque ele constituiu outra família, não importa o motivo. A questão é que as consequências vão vir e ponto. Então, quando a mãe não autoriza, o filho tem essa relação simbiótica com a mãe, né? A criança, quando nasce, ela pensa assim, eu e minha mãe somos um. Para ela, ela e a mãe é a mesma coisa. Então, o pai é a primeira pessoa do mundo que esse filho se relaciona. E esse pai leva esse filho para o mundo. Essa é a ação do pai. Por isso que ele está muito relacionado à ação no psiquismo. E aí, quando essa mãe não autoriza, por este motivo ou por qualquer outro motivo, essa criança vai ter muito problema lá na frente. É possível que essa criança... O que vai acontecer? Deixa eu explicar de um jeito que fique mais fácil, para você entender. Essa relação é como se essa criança fosse... Essa energia não flui, ela não vai fluir para a ação, porque ela não se sente autorizada. Então, essa energia ela vai se transformar em agressividade. Uhum. Sabe? Então, essa criança ela pode ter crises, ela vai ficar como uma energia, um fio encapado, que serve para levar luz. Então, vai ficar como um fio desencapado, sabe? Aquela pessoa assim, pavio curto, que falam. Então, e aí essa pessoa vai ter crises, vai ser uma pessoa
que pode começar muitos projetos lá na frente, que pode ter ideias maravilhosas, mas que não conseguem prosseguir com o projeto. Pode ter crises do tipo, de repente, larga tudo, abandona tudo, né? Outra coisa que pode acontecer é se tornar uma energia autodestrutiva, sabe? Essa criança, ela vai crescer e ela vai buscar esse pai lá fora. Esse pai que apresenta o mundo, ela vai buscar. Então, é muito comum também, quando você pega uma pessoa com uma dificuldade, com um vício de álcool, de droga, quase que sempre essa pessoa tem uma relação comprometida, uma relação ruim com esse pai. Né? De alguma forma, num sentido figurado, ela vai para a vida experimentar as coisas do mundo. E, na verdade, ela está buscando aquele pai que faltou. Outras coisas que acontecem muito, é comum, no caso da menina, por exemplo. Uma menina que, vamos imaginar que esse pai dela era um pai que bebia muito. E ela sofreu muito com o alcoolismo desse pai. Mas ela vai buscar esse pai. Né? O primeiro homem de toda mulher é o pai. E lá na vida adulta, é muito possível que ela se relacione justamente com um homem que tem um vício, com álcool, com droga. E ela vai repetindo. E essa necessidade de repetir é uma forma inconsciente de dizer, pai, eu pertenço, eu sou igual, de honrar esse pai, mesmo que de forma inconsciente. Porque ela não se sente autorizada pela mãe de ter esse vínculo. E por que a criança não se sente autorizada? Porque como essa relação com a mãe é muito profunda, quando a mãe fala do pai, e a criança, ela sente culpa, né? de querer estar próxima do pai, da culpa. Nossa, como que eu vou fazer isso com a minha mãe, sabe? E às vezes não é tão consciente assim, mas essa culpa vem. A gente falou isso aqui, Simone, quando eu comentei, o programa foi sobre alienação parental, a culpa que a criança sente de, por exemplo, de passar um final de semana legal com o pai e não poder comentar com a mãe. Porque pensa assim, vou fazer minha mãe sofrer, né? Se eu contar que foi muito legal, né? De que eu amo o meu pai. Então, a criança prefere se calar. Né? E a criança vê certas situações, igual você estava falando, eu lembrei, porque criança é muito bom para observar, mas para interpretar, eles são confusos, né? Então, você está na escola, vê um pai lá, né, presente, e ele interpreta de uma forma que a gente chama de fantasia, né, dele se sentir que ele não é merecedor. Né, que aí vai ficar se lamentando, e ele cresce se sentindo assim, que ele não é merecedor, justamente, né, de amor nenhum. E aí lá na relação, né, igual você está falando, vai refletir na vida adulta, e aí não consegue uma relação saudável. Não consegue. Na vida corporativa tem muita dificuldade, porque vai ter dificuldade de se posicionar, de dizer não, né? Vai ter dificuldade de ousar, porque essa criança pode ficar presa na esfera da mãe, né? E a mãe é aquela que nutre, que cuida, e o pai é aquele que apresenta para a vida. Então, ela não tem segurança. Ela não vai, ela trava muitas vezes. E às vezes ela tem realmente ideias fantásticas, mas não consegue seguir, né? Se empolga com uma coisa, mas daqui a pouco larga tudo. Então, assim, uma série de consequências vem, né? E tem essa questão da repetição de padrão, às vezes tão forte como a repetição de destino, né? O meu pai é alcoólatra e eu odiava bebida, de repente sou alcoólatra também. Sabe? E tudo isso é numa necessidade muito grande, inconsciente, de dizer eu pertenço, porque essa é uma necessidade do ser humano. Né? Nós temos, existem 3 leis que são importantíssimas em qualquer área da nossa vida, que é o pertencimento. A gente nasce com isso, a gente tem uma necessidade profunda de pertencer. O bebê, ele já nasce com a necessidade profunda de pertencer, né? E quando a gente não pertence a essa família de origem, a gente não se sente mesmo pertencendo em lugar nenhum. Então, muitas vezes você pensa que o seu problema está... Quantas pessoas nunca vão imaginar que elas não conseguem realizar projetos na vida delas porque falta dar
o lugar certo desse pai, sabe? E aí, quando eu falo de pai presente, isso é uma coisa importante que eu quero falar também. Porque às vezes o pai morreu. Tudo bem. Às vezes o pai foi embora. Mas eu estou falando dessa relação interna no coração, Sim. sabe? Então, independente dele estar presente fisicamente, esse pai precisa ser pai. Isso. E essa criança precisa entender que ela tem um pai. Ou esse adulto hoje, Essa né, que figura, esteja aí ouvindo, você tem que entender que tem um pai. Precisa dessa figura.